Muito bem. Então, galera do YouTube, tá todo mundo aqui, né? Já deram like, já mandaram pra galera. Então, vamos embora. Começando agora. Amados, estamos aqui para fechar todas as questões da Lei 8429. São questões aqui atualizadas, todas do CESP, que falam da Lei de Improbidade Administrativa. Essa legislação é totalmente importante para qualquer concurso que você vá fazer. Nós vamos montar uma tabelinha, essa tabelinha é top das galáxias. É a melhor de todo o planeta Terra que você vai encontrar. E você tem que ter ela, tem que revisar por meio dela. Ok? Tá comigo? Posso começar? Vamos lá. Questão número 1. Number 1. Fala assim, ó. Que nós somos, né, internacionais. Então a gente fala inglês, francês, espanhol. Então, number 1. Vamos embora, ó. Diz assim. Considerando as disposições da Lei 8429, julgue o item a seguir. Ela diz: a transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. O que você acha? Eu não acho nada. Na verdade, eu nem entendi a questão. Presta atenção. A quem a lei de improbidade se aplica? A quem ela se aplica? Quem ela atinge? Vem com o papai aqui, ó. Escreve aí comigo. A lei, ela atinge o agente público, e agente aqui é junto, hein? Agente público e o terceiro. Esse terceiro, a gente também pode chamar ele, como as provas chamam, de particular. Então, a lei de improbidade, ela alcança essas duas pessoas, o agente público e o terceiro. Cabe a nós identificarmos quem é esse agente público e quem é esse terceiro. A lei diz pra gente assim, ó, agente público é todo aquele que exerce uma função. Todo aquele que exerce uma função pública. Todo aquele que exerce uma função pública. E aí lá diz assim, ó, ainda que de forma transitória, lá diz, de forma transitória, ou sem remuneração. Ainda que de forma transitória ou sem remuneração. E ela diz assim, ó, independentemente do tipo de vínculo. Então, independentemente do tipo de vínculo. Ué, professor, como assim? Quando a lei diz, independentemente do tipo de vínculo, a lei está dizendo pra gente, olha só quem eu vou alcançar aqui. Vamos colocar uns exemplos? Nota aí com o papai, ó. Exemplo. Quem que eu posso pegar? Exemplos tradicionais da doutrina e das provas, porque pra gente é bem importante o que cai em prova. A prova diz assim, o mesário, lá nas eleições. Mesário. Exemplo, jurado. Exemplo, estagiário, gente. Estagiário. Então, qualquer um que exerça essa função pública, uma função administrativa, não importa se ele está lá com vínculo definitivo ou transitório. Não importa se é com remuneração ou sem remuneração. Lá diz, não importa o tipo de vínculo. Então ele pode ser concursado, ele pode ser apenas eleito, mandato eletivo, ele pode ser apenas um terceirizado. Olha, posso colocar aqui, ó, estagiário, terceirizados. Todos eles estão sujeitos à lei de improbidade. Estamos bem quanto a isso? Amados, então, a única pessoa que está fora do alcance da lei de improbidade, vamos colocar? Coloca aí com o papai, ó, OBS. Quem está fora da lei de improbidade? Só não alcança, anota isso, a lei de improbidade só não alcança, ei papai, presta atenção, presidente da República. Presidente da República. Só não alcança o presidente da República.
Então, aqui, a gente já pode responder essa questão. Me ajuda aqui, ó. Lá diz assim, a transitoriedade do exercício da função impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade. Impossibilita? Claro que não, papai. Claro que não. Item falso. Professor, mas e esse terceiro, esse particular, quem é? A lei diz assim, é todo aquele que, mesmo não sendo agente público, ele faz o quê? Ele induz, ele concorre, ou ele se beneficia. Ele induz, ele concorre, ou ele se beneficia. A lei diz, direta ou indiretamente, do ato de improbidade. Então, ele induz, ele concorre, ou ele se beneficia, direta ou indiretamente, do ato de improbidade. Vamos anotar uma observação? Ei, o terceiro, presta atenção, nota aí, papai. Ó, obedece. Terceiro. Ele nunca. Quando que eu falei? Repete comigo. Quando que eu falei? Nunca. Ele nunca responde sozinho. O terceiro, ele nunca responde sozinho. Você está comigo? Diz aí para mim, repete comigo aí, na sua casa, no trabalho, no trânsito, onde você estiver, repete comigo aí. Quando é que o terceiro responde sozinho por uma ação de improbidade? Em uma ação de improbidade. Nunca responde sozinho. Por quê? Porque ele induziu o ato de improbidade praticado pelo agente público. Ele concorreu para o ato de improbidade praticado pelo agente público. Ele se beneficiou do ato de improbidade praticado pelo agente público. Então, você vai analisar qual foi o ato praticado pelo agente. Foi esse? Então, o terceiro responde por esse ato. Professor, eu estava estudando a lei e a lei ela fala do prazo de prescrição, mas ela nada diz a respeito do prazo de prescrição para o terceiro. Qual prazo eu aplico para ele? O que você me diz? O prazo do agente público. Então, alguns detalhes. Esse terceiro, ele nunca responde sozinho na ação de improbidade, ele responde junto com o agente público. A prova vai dizer, ele pode figurar sozinho no polo passivo da ação de improbidade. Ele pode ser réu sozinho na ação de improbidade. Pode? Não pode. Professor, ele vai responder por qual ato? Porque ele induziu para o ato do outro, mas não quer dizer que ele praticou aquele ato. Ele responde por exatamente aquele ato que foi praticado pelo agente público. Professor, qual é o prazo de prescrição que eu aplico para o terceiro, para esse particular? O mesmo prazo que você aplica para o agente público. Até aqui, estamos bem? Tá joinha? Dessa simples informação, olha quantas questões a gente vai responder agora. Vem aqui comigo, ó. Você está notando que são questões 2020? Ei, você prestou atenção aqui, ó? 2020, hein, papai? Do CESP. Vem cá. Questão número 2. A Lei 8429 aplica-se apenas aos servidores públicos da administração direta e fundacional? Apenas a eles? Não, é servidor da administração direta, da administração indireta, é aquele que nem é servidor público, mesário, jurado, estagiário, terceirizado, o prefeito, vereador, qualquer um que exerça uma função pública. Repete comigo. Ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Repete comigo. Ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Não importa o tipo de vínculo. Tamo junto? Então, questãozinha aqui. Número 2. Errada, papai. Vamos para a número 3. Ela diz assim, considerando as disposições da 8429, julga o item que se segue. As regras que vedam a prática de atos de improbidade incidem apenas sobre servidores públicos? Claro que não. Falamos que elas incidem sobre agentes públicos, e é o conceito mais amplo que você pode ter, agentes públicos, e também sobre terceiros, ou chamados de particulares. Então, a questão está errada, e ainda que ela dissesse incide apenas sobre agentes públicos, ela também estaria errada. Note você que a questão número 2 é de auxiliar judiciário e analista judiciário. São duas provas. A questão número 3 é de analista ministerial lá no Ceará, mas é a mesma pergunta. Questão número 4. Considerando as disposições da 8429, julga o item que se segue. A incidência da referida lei
independe, muito cuidado com esses detalhes, independe de percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente, certo ou errado? Certíssimo, não depende de percepção de remuneração. A incidência da lei de improbidade independe de percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente. Então, vem comigo com o papai aqui, Eu falei que a lei se aplica ao agente público e ao terceiro, não é? Quem é o agente público? É todo aquele que exerce uma função pública, ainda que de forma o quê? Transitória ou sem remuneração. Então, volta na questão número 4, que talvez você tenha passado direto. E aí um ponto importante, se você errou agora, não tem problema. Na sua prova você vai ter inúmeras questões e você tem que estar atento. Vem cá. A incidência da lei independe, não depende da percepção de remuneração decorrente do exercício da função pelo agente. Show de bola? Tamo junto, papai? Ei, vamos lá. Número 5. Se você pegou esse migué aqui da número 4, para mim já valeu o nosso encontro aqui de hoje. Legal? Número 5. Acerca da improbidade, assinale. Terceiro, que não seja agente público, mas que concorra para a prática do ato de improbidade, responde somente civil e penalmente, não podendo ser réu em ação de improbidade. Peraí, foi isso que eu falei? Ele não pode ser réu? Eu disse que ele não pode ser réu sozinho. Quem é o terceiro que a gente acabou de falar? É aquele que induz, concorre ou se beneficia, direta ou indiretamente, de um ato de improbidade. Então, não podendo ser réu em ação de improbidade, item errado. Vamos para a número 6. Então ela diz: considerando as disposições da Lei 8429, julgue o item a seguir. As disposições da 8429 são aplicáveis àquele que induzir um agente a praticar ato ímprobo. Certo ou errado? Induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade. Então, são aplicáveis àquele que induzir um agente a praticar um ato ímprobo? Certo, são aplicáveis. Professor, só não entendi o que é ímprobo. Amado. Ímprobo é o ato de improbidade. Número 7. Podemos? Julgo o item, considerando as disposições da 8429. A lei aplica-se a terceiros, sim ou não? Sim. Que, mesmo não sendo servidor público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie, sim ou não? Dele se beneficie. Item 7. Ok? Podemos passar, então, para a questão de número 8? Posso? A número 8 diz assim, deixa eu só abrir aqui um arquivo que eu quero mostrar um negócio para vocês. A ocorrência de prejuízo ao erário é condição indispensável para a configuração de qualquer ato de improbidade. A ocorrência de prejuízo ao erário é condição indispensável para a configuração de qualquer ato de improbidade. Item certo ou errado? Esse item está errado. Talvez seja bem tranquilo você marcar que ele está errado, porque você sabe que, no caso de contrariedade a princípio, sequer dano precisa haver. Estamos bem quanto a isso? No caso do princípio, não precisa haver dano. Mas, vamos um pouquinho além? Vai que a sua prova pergunta assim: existe um ato de improbidade em que a ocorrência do prejuízo é indispensável. E agora? A prova diz: para determinado ato, precisa haver o prejuízo ao erário. E agora? Certo ou errado? É isso que eu quero te mostrar. Vem aqui comigo. Eu separei pra gente essa tabela. Nós vamos montar essa tabela. Essa tabela, ela envolve as consequências do ato de improbidade e vai ser muitíssimo importante você ter essa tabela montada aí na sua casa, tá? No seu material, no seu carro, no banheiro, na frente do vaso. É importante você ter a tabela. Beleza? Dentro da carteira. Encontrei o Bismarck no supermercado e, professor, olha aqui, tô estudando. E tirou lá um papel, tirei até uma foto com ele, depois eu vou postar, um papel que ele estava estudando lá, delegação e avocação de ato administrativo. Então,
aqui, essa tabela é a melhor do planeta Terra. É a melhor. Presta atenção. Espécies de ato de improbidade. Nós temos aqui 4 espécies de ato de improbidade. Se a prova falar qualquer outra espécie, está fora. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário, que você pode chamar de dano ao erário, prejuízo ao erário, indevida concessão de benefício financeiro ou tributário e contrariedade a princípio. Bom, o que eu quero te dizer? Eu vou aqui nas consequências e eu vou tirar a minha fala exatamente do artigo 12, ó. Eu quero que você dê uma olhada depois no artigo 12. Bom, o artigo 12 vai trazer uma consequência para o enriquecimento ilícito. Professor, o que acontece lá no enriquecimento ilícito? Uma consequência, tá? A gente já vai montar a tabela toda. Uma consequência. No enriquecimento ilícito é a perda daquilo que enriqueceu. Do que enriqueceu. Ok, isso é óbvio. Só que aí o artigo 12 fala assim, ó, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, e aí ele fala assim, ressarcimento integral do dano quando houver. Olha lá, ressarcimento integral do dano. Só o que ele falou? Quando houver. Quando houver. Quando houver o quê, professor? Quando houver dano, né? Quando houver dano. Então, perceba esse detalhe. Sabe por quê? Quando ele vai falar da lesão, do dano, do prejuízo ao erário, a lei diz assim, artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, e ele continua, perda da função pública, tal. Então agora, ele fala aqui, ó, perda do que acrescentou, vou usar o termo que ele colocou lá, perda do que acrescentou. Vou deixar claro aqui, ó, quando houver esse caso. E ele diz, aqui precisa haver ressarcimento integral do dano. Note você, portanto, que essa condição aqui, perda do que enriqueceu, ela vai existir no enriquecimento ilícito. Essa condição aqui, ressarcimento integral do dano, vai existir na lesão, no dano, no prejuízo ao erário. Então, eu quero que você entenda a malícia do examinador para te exigir esse conhecimento. Quando vem lá, indevido benefício financeiro tributário, o legislador só diz assim, ó, na hipótese prevista no 10A, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, e aí segue. Então ele não fala nada sobre isso. Nada. Contrariedade a princípio, eu tenho que te dizer que não precisa, não precisa haver dano. Não precisa haver dano. E da onde eu tiro isso? Lá do artigo 21. Eu quero que você dê uma olhada aqui. Quando você fizer essa leitura, você vai dar uma olhada lá no artigo 21. Que vai dizer assim, ó, a aplicação das sanções previstas nessa lei independe, veja, não depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Então, você só tem esse dano,
essa pena de ressarcimento quando você tiver um dano. Mas para ter um ato de improbidade, precisa haver um dano? Não precisa haver dano. Ok? Bom, antes da gente seguir, vale a pena eu chamar a sua atenção para essa história do dano no prejuízo ao erário. Por quê? A jurisprudência diz para a gente que esse dano ele é implícito quando você falar de um ato que contraria as regras de licitação. No caso de licitação, esse dano, lá do artigo 10, é implícito. Estamos bem até aqui? Legal? Ok. Agora, vamos falar do elemento subjetivo. Bom, essa parte do elemento subjetivo, ela, obviamente, é de muita importância para a gente. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse elemento subjetivo, ele já vem no próprio conceito de improbidade. O que eu estou querendo dizer? Várias questões já perguntaram se improbidade é sinônimo de ilegalidade. Ei, se eu te pergunto, improbidade é sinônimo de ilegalidade? E aí, certo ou errado? Improbidade é sinônimo de ilegalidade? Resposta: não é sinônimo, professor. Mas por que não é sinônimo? Porque a improbidade, ela vai além. A improbidade, ela tem um plus, ela tem um detalhezinho a mais. A jurisprudência diz que a improbidade é a ilegalidade praticada com intuito maldoso, intuito malsão. Então, a improbidade não é só uma ilegalidade. Ela é uma ilegalidade qualificada. Vamos anotar isso? Vamos anotar? Vem cá, já que a gente não está fazendo nada, né? O parente não fala que a gente está estudando, não está fazendo nada. Ei, olha aqui. A improbidade é uma ilegalidade. Deixa eu colocar com a letra azul aqui, ó. Ilegalidade qualificada. É uma ilegalidade qualificada. Ilegalidade qualificada. Qualificada pelo quê? Qualificada pelo intuito malsão, qualificada pelo intuito maldoso do agente. Essa é a improbidade, não é sinônimo de ilegalidade. Uma ilegalidade qualificada pelo intuito maldoso do agente. Então, veja, se eu falo que eu tenho que examinar o intuito maldoso do agente, eu tenho que entrar na cabeça do agente. É exatamente aquilo que nós chamamos de elemento subjetivo. E aqui entra a história do dolo ou da culpa. Então vem a jurisprudência e fala: eu preciso saber a intenção do camarada. Em todos os atos de improbidade, em todos eles, eu posso ter um dolo. Vou botar aqui, ó. Dolo. Posso colocar aqui dolo. 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 Ok. Em um único ato de improbidade, a lei admite a culpa. Só um ato de improbidade admite a culpa. Qual é ele? É exatamente o prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário eu posso ter dolo ou culpa. Gente, é o único ato de improbidade que admite a culpa. Olha, eu vou um pouquinho além. A jurisprudência vai dizer para a gente que esse dolo necessário para caracterizar um ato de improbidade não precisa ser um dolo específico. Ele pode ser um dolo genérico. Dolo genérico é aquele praticado com a mínima intenção de se contrariar a norma, de se praticar essa improbidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, dolo genérico. Não precisa ser dolo específico, já caiu em prova. Dolo genérico ou culpa. Dolo genérico. Dolo genérico. Então, perceba você, primeiro, a improbidade é uma ilegalidade qualificada. Qualificada pelo quê? Pelo elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Ou dolo ou culpa. Quando é que você tem dolo? Qualquer ato de improbidade admite a forma dolosa. Agora,
apenas tão somente um ato de improbidade vai admitir a forma culposa. Qual que é o ato de improbidade que vai admitir a forma culposa? Qual é o ato? Dano ao erário, lesão ao erário, prejuízo ao erário. Olha, só com essa tabela você vai, com certeza, ganhar questões na sua prova. Ok? Muito bem, mas não vamos parar por aqui, não. Uma outra questão de prova perguntou assim: no caso da lesão ao erário, veja, lesão, dano, prejuízo ao erário, o ressarcimento do dano causado, no caso da culpa, é proporcional ao grau da culpa. É proporcional? Não. O ressarcimento do dano, ele é sempre o quê? Ele é sempre integral. Estamos bem quanto a isso, amados? Estamos bem? Show de bola? Posso seguir? Suspensão dos direitos políticos. Me ajuda, ó. No caso da suspensão dos direitos políticos, nós vamos ter uma base que é o seguinte, ó. A lei diz de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 10. Essa é a base. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Repete. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Repetiu comigo? Vamos de novo. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Então, nós vamos encaixar aqui na tabela o ato mais simples de 3 a 5. Depois vem 5 a 8 e o mais gravoso de 8 a 10. Então, ó, contrariedade a princípio de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Muito bem. 3 a 5 anos. A indevida concessão de benefício tributário ou financeiro acaba repetindo a lesão ou prejuízo horário. Então, de 3 a 5, 5 a 8. Aí eu vou repetir aqui, ó. 5 a 8. E depois de 8 a 10 anos. Então, esse é o patamar. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. A multa. A lei diz pra gente assim. No caso de enriquecimento ilícito, além de ressarcir eventual dano, além de perder o que enriqueceu, tem uma multa que é até 3 vezes, ó, até, veja que eu estou enfatizando o até, 3 vezes o valor daquilo que enriqueceu. No prejuízo ao erário, é até 2 vezes o valor daquilo que enriqueceu. E aí, ao invés de simplesmente copiar do prejuízo, né, parece que até um peguinha de prova, o legislador, quando inseriu o artigo 10A e depois modificou o artigo 12 da Lei de Improbidade, ele falou aqui desse indevida concessão de benefício tributário ou financeiro. Então ele repetiu direitos políticos de 5 a 8, só que na multa ele copiou lá do enriquecimento ilícito. Então aqui, até 3 vezes o valor lá do prejuízo que foi causado à fazenda pública, né? Porque foi indevida a concessão daquele benefício tributário ou financeiro. Ok. No princípio, não precisa, na contrariedade a princípio, né? Não precisa haver dano, então a multa é em cima da remuneração do agente. Até 100 vezes a remuneração do agente. Até aqui tudo bem? Tem mais uma sanção. A outra sanção fala de proibição de contratar, eu vou deixar você na tela aí, ó. Proibição de contratar e receber benefícios. Note o seguinte, eu vou marcar aqui, ó, alguns prazos para você visualizar. Isso aqui já foi peguinha de prova, tá? O que acontece? Eu vou marcar o 3. Vai marcando comigo aí. Vamos marcar o 3. Marcou? Eu vou marcar o 5 aqui em cima. E eu vou marcar também o 10. Esse artigo 10A, que foi inserido posteriormente, ele não fala pra gente dessa situação aqui. Ele não fala sobre isso. E aí, então, eu vou te mostrar que o prazo aqui, ó, no enriquecimento ilícito, proibição de contratar e receber benefício fiscal, tributário, subvenções, ele é de 10 anos. Então, não é até 10, é de 10 anos. Aqui é de
5 anos. E aqui é de 3 anos. Então, ó, só para enfatizar, vou marcar aqui o até. Cuidado com essa diferença da multa, que é até 3 vezes, até 2 vezes, até 3 vezes, até 100 vezes a remuneração, para proibição de contratar e receber benefícios, incentivos. Aqui no caso é de fechado, tá? De 10 anos, de 5 anos, de 3 anos. Isso vai fazer muita diferença. Dê o print na tela. Tá? Daqui a pouco a gente vai preencher de novo essa tabela, para você ficar craque nessa tabela. Posso seguir? Posso? Muito bem. Você já tirou o print aí? Você já preencheu a sua tabela? Eu gosto que você faça ela com a sua mão, tá? O print, se você quiser deixar no celular, alguma coisa do tipo. Vamos passar para a questão número 9. Ela diz assim: considerando as disposições da Lei 8429, julgue o item a seguir. Então ele diz: lealdade à instituição é um valor que a lei de improbidade busca resguardar. Será que está lá na lei? Será que está ou não? Você já deu uma olhada na lei? Eu quero que você tenha muito cuidado com o artigo 9º. Pode anotar que eu quero que você leia. O artigo 9º fala do enriquecimento ilícito. O artigo 10 fala do prejuízo ao erário. O 10A fala daquele benefício, indevida concessão de benefício tributário, financeiro. Ele é super tranquilo. E artigo 11. Bom, no artigo 9, artigo 9º, enriquecimento ilícito, o agente ele acaba se enriquecendo. No artigo 10, ele permite que terceiro se enriqueça. E no 11, você tem o princípio. É muitíssimo importante que você esteja bem com essas previsões. Por exemplo, contrariar as regras de licitação, prejuízo erário. Mas contrariar concurso público, normas de concurso público, está no artigo 11, princípio. Eu quero, se for para a gente escolher um dispositivo, para você dar mais atenção ainda, artigo 11. E é exatamente no artigo 11 que ele fala dessa lealdade à instituição. Então, é um valor que a lei de improbidade busca resguardar? Sim, é um valor. Está lá no artigo 11, ele diz, constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. E, notadamente é porque ele vai dar um rol exemplificativo. Ele fala de alguns exemplos. E aí ele fala dos exemplos lá no artigo 11. Estamos bem? Item verdadeiro. Eu vou passar para a questão de número 10. A 10 diz assim: o sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às combinações da lei de improbidade até o limite do valor da herança. Certo ou errado? Essa questão cai demais e ocorre... A questão está certa, tá? Até o limite do valor da herança. Ocorre de, às vezes, o examinador colocar assim, até o limite do valor, ele coloca assim, do valor do dano causado. É até o limite do valor do dano? Não, não é até o limite do valor do dano, é até o limite do valor da herança. Item verdadeiro. Vou seguir. Questão agora, número 11. Diz assim, acerca da responsabilidade civil do Estado e da improbidade, julgue o item. Nas ações de improbidade, a única função do Ministério Público, aqui já dá para marcar que é errado, né? É atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. Bom, item errado. Por que está errado? O MP na ação de improbidade é o seguinte, o MP ou ele é autor da ação de improbidade, ou ele é fiscal da lei, o novo CPC, chama agora de fiscal da ordem jurídica, uma nomenclatura mais atualizada, né, mais bonitinha. Fiscal da ordem jurídica. Pois bem. Agora, eu quero ir além com você. Como assim, professor? Eu quero te mostrar um detalhe que a sua prova pode cobrar. Eu tenho aqui um sujeito ativo do ato de improbidade, sujeito ativo do ato, sujeito ativo da ação de improbidade. Olha a maldade que o examinador pode trazer confundindo o candidato. Você consegue visualizar a maldade do examinador aqui? Sujeito ativo do ato,
sujeito ativo da ação de improbidade. Vem aqui com o papai, ó. Quando eu falo da ação de improbidade, eu estou te perguntando aqui quem pode ser autor da ação. Quem está no polo ativo da ação de improbidade. Quem ajuiza a ação. Quem ajuiza a ação de improbidade? A ação é o Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Então, digamos, o ato de improbidade causou um prejuízo ao INSS. Quem pode ajuizar a ação de improbidade? O Ministério Público ou o INSS. O ato de improbidade causou um prejuízo à União. Quem pode ajuizar a ação? União ou o Ministério Público. Caso a União ajuize a ação, o Ministério Público obrigatoriamente, olha a questão de prova, obrigatoriamente atua como fiscal da ordem jurídica, fiscal da lei. Muito bem. Agora, quem é sujeito ativo do ato de improbidade? Quem pode praticar um ato de improbidade? Quem? Ó, agente público, nesse caso aqui, agente junto, né? Agente público, ou terceiro, que a gente chama de particular. Estamos bem? Ficou legal? Vou seguir. Questão número 12. Considerando as disposições da Lei 8429, julga o item que se segue. Constitui ato de improbidade permitir a realização de despesa não prevista em regulamento. Olha, em geral, quando você tem uma situação que não está prevista em lei, não está prevista em regulamento, em geral, você está no artigo 10, que é aquela lesão, dano, prejuízo ao erário. Constitui um ato de improbidade? Sim, constitui um ato de improbidade. Agora, eu quero que você tome cuidado com essa análise do artigo 10, essa verificação que normalmente é algo que não está previsto em regulamento, não está previsto em lei, com as normas aplicáveis ao caso, e também faça um comparativo com a previsão que está lá no artigo 11, exatamente no inciso 8º e também no inciso 10. Sabe por quê? Esse artigo 11, ele fala de situações relacionadas a princípios. Ó, princípios. E o 10, como eu te falei, lesão, dano, prejuízo ao erário. Muito bem. O inciso 8º fala assim, ó, inciso 8º. Descumprir as normas relativas, veja, descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Isso aqui foi inserido por uma medida provisória e depois foi uma redação dada pela lei em 2014. Então perceba, descumprir normas relativas à celebração, fiscalização, aprovação de contas com parcerias firmadas pela administração com entidades privadas. A princípio parece aquela história que não observou as normas, regulamentos, etc. Mas está em princípio. O inciso 10, ele fala, ó, contraria princípio, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviço na área da saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo 1 do artigo tal. Então veja, a área da saúde sem prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Também dá a ideia que seria do artigo 10, mas aqui é exatamente do artigo 11. Cuidado com esses dois dispositivos aqui. Ok? Dois incisos. Vamos para a questão de número 13. Então a 13 vai dizer para a gente, ó, considerando as disposições da Lei 8429, julga o item que se segue. Ó, o dolo, repete comigo, não é dolo não, repete papai, dolo, papai, abre a boca, ó, dolo é elemento necessário, eita papai, ó, elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração. Questão muito boa. Pega o cara desatento. É elemento necessário? É elemento indispensável? Sim ou não? Sim ou não? Diz para mim. Item verdadeiro. Ai, professor, aquela tabela é boa mesmo, hein? Claro que é. Foi a gente que fez.
Vem comigo, vamos fazer de novo? Como a gente não está fazendo nada, vamos montar a tabela de novo. Ó, consequências do enriquecimento ilícito. Perda do que enriqueceu. Perda do que enriqueceu. Mais o quê? Ressarcimento. Ressarcimento integral do dano. Se houver um dano. Lesão ou prejuízo ao erário. Lá fala perda do que acabou ganhando, se acontecer a situação, mais ressarcimento integral do dano. E aqui precisa ter esse dano. Lembrando que no caso da licitação, esse dano é implícito. Aqui, no benefício financeiro tributário, a lei não fala nada. E na contrariedade a princípio, a gente falou que não precisa haver dano. Artigo 21. Elemento subjetivo, a gente disse. A improbidade é uma ilegalidade qualificada. Não é sinônimo de ilegalidade. Improbidade não é sinônimo de ilegalidade. Ela é um plus. É algo a mais. É uma ilegalidade qualificada. Qualificada pelo quê? Pelo intuito maldoso do agente. Então eu vou lá na cabeça do cara. Então, dolo no enriquecimento. Dolo na lesão ao erário. Dolo na concessão indevida de benefício tributário financeiro. Dolo na contrariedade a princípio. A jurisprudência diz, um dolo genérico, qual é o único ato que vai admitir culpa? Lesão ou prejuízo ao erário. Dolo ou culpa. E aí lembrando, não importa se é dolo ou culpa, o ressarcimento é sempre o quê? Integral. Pois bem, suspensão dos direitos políticos. Vamos preencher? 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Vem comigo. 3 a 5, 5 a 8. Lembra que aqui a gente repete? 5 a 8. E aqui? 8 a 10. E a multa, pessoal? No caso de enriquecimento ilícito, até 3 vezes o que enriqueceu. Prejuízo, até 2 vezes o prejuízo. Concessão indevida de benefício tributário ou financeiro. A lei fala até 3 vezes o valor desse benefício. Contrariedade a princípio, até 100 vezes a remuneração do agente. Agora, proibição de contratar e receber benefícios, tal. O prazo ele é fechado. Ele não é até, ele é de. De quanto tempo? Me ajuda. Enriquecimento ilícito. Ele é de. Lembra que a gente marcou 10 aqui? 10 anos. Prejuízo ao erário. De 5 anos. Aqui a lei não fala nada do benefício financeiro tributário. E, no princípio, ele é de 3 anos. Então, guarde essa tabela. Ela é muito, muito, muito importante para a sua prova. Então, veja. Quando é que eu admito a culpa prejuízo ao erário? É o único ato. Os outros atos, todos dependem do dolo. Professor, tem algum caso que é responsabilidade objetiva, sem dolo, sem culpa? Nenhum caso. Nenhum caso. Não confunda com responsabilidade civil do Estado. Ok? Questão 14. Diz assim. Acerca da improbidade, assinale. Não é viável a condenação por ato de improbidade com base exclusivamente em culpa, mas não somente em dolo. Não é viável? Com base exclusivamente em culpa? Item errado. Quando é que eu posso ter só a culpa? Lesão ou prejuízo ao erário. 15. Servidor público estadual usou em proveito próprio, veículo da administração pública estadual para fins particulares. Nesse caso, a conduta do servidor, que ato foi esse aqui? Que ato foi? Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Muito bem. Configurado de improbidade, que importa enriquecimento ilícito, ok. Se tiver havido dolo. E aí, tá certo ou errado? Se tiver havido dolo. Sem dolo, não tem o ato de improbidade. Verdadeiro. Se tiver havido dolo. Exatamente a letra A. Ok? 16. Servidor público estadual que no exercício de função pública concorrer para que terceiro enriqueça. Ah, não foi ele. Foi o terceiro. Então aqui é
lesão, prejuízo ao erário, dano ao erário, estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios? Não. Atenta contra os princípios? Não. Importa enriquecimento? Não. Importa enriquecimento? Não. Causa prejuízo ao erário? Ok. Ainda que a sua conduta seja culposa. Item verdadeiro, essa é a nossa alternativa, letra E. Vamos então para a questão de número 17. Está comigo? Está comigo? Se está comigo, diz aí, alô, tô vivo, tô viva. Quero saber se está comigo. Aqui a gente vai até a questão de número 30, tá? Vamos detonar aí até a questão de número 30. 17 diz assim, tá comigo? Ó, considerando as exposições 8.429, julgo o item que se segue. Somente aqui já dá um cagaço, né? Já dá um cagaço. Somente atos comissivos. Ih, professor, eu não sei o que é ato comissivo. Ato comissivo é uma ação. Ele é o oposto dos atos omissivos. Porque os atos omissivos são omissão. Então a questão está dizendo, somente atos comissivos podem caracterizar uma situação como sendo improbidade, por violação dos princípios. Não, a lei fala tanto atos comissivos como atos omissivos, quer seja uma ação ou uma omissão. Ação ou omissão. Tamo junto? Vamos embora? Então, ação ou omissão, somente atos, aí, item errado. 18. Atos omissivos podem ser considerados para a configuração de lesão ao patrimônio. Pode. Veja como as questões se repetem. A Lei 8.429 excetua os atos omissivos como possíveis caracterizadores do ato de improbidade. Item falso. Está notando que não importa a prova, não importa o nível, sabendo o conteúdo, você está respondendo tudo? Todas as questões do CESP, todas 2020. Questão número 20 fala: o prefeito do município, da federação, juntamente com o servidor público federal e um advogado privado, cometeu ato de improbidade envolvendo recursos públicos federais, conforme a previsão da Lei 8.429, o que causou prejuízo ao erário. Nessa situação, o prazo prescricional... Ah, rapaz, aqui, ó. A questão está aqui, ó. Vai perguntar para a gente sobre prazo prescricional. Para a juramentação de improbidade, ele fala: será imprescritível? Não. Não é imprescritível, a lei traz o prazo de prescrição. Iniciará, no caso do prefeito, após o término do primeiro mandato, ainda que ele seja reeleito? Não, porque a jurisprudência diz que, se for reeleito, o prazo começa após o encerramento da reeleição, do prazo da reeleição. Então, não. Letra C. Iniciará, no caso do prefeito, após o término do segundo mandato, se ele tiver sido reeleito para o mesmo cargo. É exatamente isso. Se ele foi reeleito, conta o prazo de prescrição após o encerramento do mandato da reeleição. Ok? Amados, quando é que eu tenho algo imprescritível na lei de improbidade? Você pode me dizer? Ó, vamos botar uma OBS aí. OBS. Cabe aqui? OBS. Bota aí, papai. Bota aí. OBS. Quando é que você tem algo imprescritível sobre improbidade? Quando você estiver falando de ressarcimento do dano, se houver dolo. Presta atenção, o Supremo já fixou uma tese. Só é imprescritível para o ressarcimento de dano, ações de ressarcimento ao erário, se houver dolo. Se houver dolo. Cuidado, questão de prova. Questão 21, me ajuda. Acerca da improbidade, assinale. Ainda que determinado ato ímprobo tenha ocorrido no primeiro mandato, a prescrição contra agente público reeleito inicia somente com o fim do segundo mandato. Certo ou errado? Certíssimo. Note, é exatamente a mesma questão. Ó. Questão 20, promotor de justiça. Questão 21, analista judiciário. Mesma pergunta. Questão 22, papai. 22 fala assim: Lúcio, conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, Pierre,
prefeito de município. E o Mário. Sabe o Mário? Sabe? Lembra da piadinha do Mário? Aquele que te carcou atrás do armário? Desembargador do Tribunal de Justiça Estadual cometeram ato de improbidade previsto na Lei 8429. Nessa situação, no âmbito do Poder Judiciário, deverá ocorrer o processamento e julgamento em primeira instância. Bom, pausa. Olha só. A ação de improbidade, ela tem natureza cível. Cível. É como se fosse uma ação de alimentos. Isso significa que a ação de improbidade, ela é sempre na primeira instância. Sempre. Não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa. Então, é sempre primeira instância. Quem responde à primeira instância? Lúcio, Pierre e Mário. Quem é o Mário? Aquele que te encarcou atrás do armário. Todos eles vão responder na primeira instância. Não existe ação de improbidade fora da primeira instância. Ficou bacana? Ficou legal? Não esquece do Mário. 23. Conforme a Lei 8429, negar publicidade a ato oficial, constituir ato de improbidade, essa aqui está dada, né? Que atenta com os princípios da administração. Aqui é exatamente aquela história da leitura dos dispositivos. Qual que eu devo ler, professor? Todos, né? Todos. Mas em especial, o 9º, que é enriquecimento ilícito, o 10, que é o prejuízo erário. Aí de brinde, você ganha o 10A. Facinho, facinho. E você vai ler também o artigo 11. Foco especial em qual? Foco especial no artigo 11. Show de bola? Vamos nessa? Questão 24. Diz assim, acerca de improbidade, assinado. A administração pública não pode, essa é muito boa, não pode demitir com base em ato de improbidade, salvo se o requerido já houver sido condenado judicialmente por ato de improbidade. Ei, vou marcar. Essa questão, ela é muito boa. Ela já caiu antes numa prova da magistratura, se eu não me engano. Eu falo dela nas minhas aulas. E por que ela é boa? Porque a lei de improbidade, ela fala assim, ó, algumas sanções você só pode aplicar após o trânsito em julgado. Ó, após o trânsito. Tá legal isso não. Vou colocar o após com letra maiúscula aqui. Após o trânsito em julgado. E aí note que várias questões, mas várias mesmo, vão falar que é só após a condenação em segunda instância, para confundir com a discussão lá do direito penal. Mas vem comigo aqui, ó. Após o trânsito em julgado, você pode aplicar duas penalidades. Perda da função pública. Perda da função pública. E também o outro, que é suspensão dos direitos políticos. Então, nesses dois casos, você só aplica após trânsito julgado. Professor, trânsito julgado do quê? Trânsito julgado da ação de improbidade. Quando ela acabar, não couber mais recurso ou ninguém recorrer, acabou a ação de improbidade. Então, aí podem ser aplicadas as sanções de perda da função pública e suspensão de direitos políticos. Mas, veja, que outra coisa é falar de um processo administrativo disciplinar, veja, não é ação de improbidade, é um PAD, em que se analisa a suposta prática de uma infração administrativa que também é um ato de improbidade. Então, a infração, por exemplo, lá na 8.112, tem uma infração cuja pena é demissão. Ela diz, ó, se essa infração também for ato de improbidade, não importa se aquele agente público está respondendo lá a ação de improbidade.
Se no PAD for aplicada a pena de demissão, essa pena ela pode ser executada independente da ação de probidade. E é interessante que no PAD os recursos não têm efeito suspensivo, então ela já pode ser aplicada antes mesmo do trânsito julgado do próprio PAD. Tá bom? Então cuidado, porque a pena aí de demissão pode sim ser aplicada no PAD. E a questão diz, a administração não pode demitir, salvo se ela tivesse... Não, errado. Ela pode sim, porque é possível aplicar essa pena dentro do PAD. Ok? 25. Acerca da improbidade, assinale. A perda da função pública, tal como a suspensão dos direitos políticos, opera-se a partir da condenação em segunda instância. A partir do trânsito julgado. Item errado. 26. Duas provas, uma de oficial de justiça e outra de analista judiciário. Em uma ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, com aplicação da sanção de perda da função pública ao réu. Perda da função pública ao réu, que é servidor. A respeito dessa situação, é correto afirmar que a imposição da referida sanção depende da comprovação de dano financeiro ao patrimônio? Não, depende do ato de improbidade, né? Depende da comprovação do efetivo dano financeiro ao patrimônio? Independe de ter sido comprovado dano financeiro ao patrimônio, sendo imprescindível para a aplicação da pena aguardar o trânsito julgado. Item C, item verdadeiro. Questão de número agora 27. Diz assim, 27, Julgue, considerando as disposições do 8429. O Ministério Público deverá ser cientificado pela autoridade administrativa sobre os atos que ensejarem enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público. Sim ou não? Sim. A lei fala que, ao apurar um ato de improbidade, deve-se dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Está lá na lei. Então, deverá ser cientificado? Ok. 28. Constituir ato de improbidade? Tranquilo, revelar fato ou circunstante que tem ciência em razão das suas atribuições que devem permanecer em segredo. Sim. Contraria princípio. Bota aí, princípio. Qual artigo que você vai ler ainda hoje? Ler artigo 11. Ainda hoje você vai ler. Questão 29. A Lei 8429 estabelece a necessidade de observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Sim ou não? Sim. Questão dada. Dá duas provas, auxiliar judiciário, analista judiciário. Então, nós vamos para a nossa última questão. A Lei 8429 prevê a indisponibilidade de bens como medida para assegurar o ressarcimento, o integral ressarcimento do dano causado ao erário. Certo ou errado? Certo, mas vamos além. Vamos além. Essa indisponibilidade de bens nada mais é do que o bloqueio de bens. Bloqueio de bens. A lei de improbidade, ela fala que isso se dá por meio de uma cautelar. Cautelar de sequestro. Sequestro. É interessante você enxergar que a lei fala que esse bloqueio, essa cautelar de sequestro, ela ocorre quando você estiver diante de um ato que gere enriquecimento ilícito, ou lesão ao erário. Só que vem a jurisprudência e fala, não, peraí, mas no caso do princípio, tem a multa também, não tem? Então eu posso ter que bloquear bens do cara para pagar a multa. Então, vamos colocar aqui, princípio também. Se a gente analisar aquela indevida concessão de benefício tributário e financeiro, lá também tem uma multa. Então eu também posso acrescentar aqui, indevido benefício tributário ou financeiro. Ou seja, eu estou te dizendo que todos os atos de improbidade vão admitir esse bloqueio de bens. Está enxergando isso? Todos os atos. Amados, a jurisprudência diz pra gente que esse bloqueio,
ele se dá em uma tutela daquilo que a gente chama no processo civil tutela de evidência. Tutela de evidência. Ou seja, não é uma tutela de urgência. Eu não entendi. Não é tutela de urgência. É uma tutela de evidência. Isso significa que independe, independe. Deixa eu colocar com outra cor para você visualizar melhor. Independe do perigo de dano. Independe do perigo de dano. É o periculum in mora, o perigo da demora. Perigo, na verdade, perigo da demora. Fica melhor para você visualizar. Perigo da demora. Então a prova vai dizer, precisa ser indicado que o agente público está tentando dilapidar seu patrimônio. Ele está tentando fugir. Não, não precisa. É uma tutela de evidência, algo evidente, algo claro. O que precisa ser demonstrado é que há quase certo, há grandes indícios, esse é o ponto, grandes indícios que foi praticado um ato de improbidade. Demonstrado que há grandes indícios que foi praticado um ato de improbidade, é concedida essa medida para que, então, a gente faça esse bloqueio de bens. Estamos bem? Ficou legal para você? Diz aí pro papai se ficou legal. Diz aí. Aqui, nós fechamos, então, 30 questões 2020 do CESP sobre a lei de improbidade administrativa. Espero que tenha gostado. Beijo no coração. Ei, moçada! Olha lá, hein? Pra você que tá por aqui, eu fiquei bem na cara aqui do sniper, ó que legal. Faz a cara de moça. Ei, diz pra mim se vocês gostaram. Eu não sei até quando essa aula vai ficar disponível, mas aproveite para encaminhar aí pros seus amigos, pra galera que tá estudando. À medida que você compartilha conhecimento, tenha certeza que a vida te devolve 10, 20, 50 vezes mais, tá bom? Eu vim aqui realmente para fazer diferença na sua caminhada. Esse é o nosso objetivo. Pode tomar nota aí, deixa agendado. Segunda e terça-feira eu vou fechar com você todo o edital da PCDF. Professor, mas eu estou estudando para o TJ. Vem para cá porque você vai gabaritar as questões. Professor, eu estou estudando para o DEPEN. Vem para cá que você vai gabaritar as questões. Eu estou comprometido com você. Isso aqui dá muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Muito trabalho. E tem toda uma estrutura por trás disso. Então, pode anotar. Segunda, terça, quinta e sexta, às 8 horas, nós estaremos juntos. Eu vou fechar direito administrativo segunda e terça. Professor Orlando, só o ouro da Bahia, vai estar aqui com a gente. Quinta e sexta, 20 horas. 20 horas. Então me diz aí se você gostou, se valeu a pena. Stiver, Nicolas, Débora, Aline Muniz, Selma, Wellington, Ciliane, Kellen, patrocínio, Edilson, Wagner, Deiliane, Alexandra, quase minha xará, hein? Janaína Veras, Luciano Muniz é irmão da Aline Muniz, será? Ah, que gracinha. A Aline falou ali, amei muito. Muito! Obrigado, já enviei para todos os meus amigos e primos. Show! Professor top, obrigado. Professor Henrique, ou Pedro Henrique, foi um diferencial danado. Estaria aqui todos os dias. Que top, velho. Que massa. Pedrão, obrigado, velho. Obrigado. Adorei. Deixa eu tirar uma foto disso aqui. O Pedrão botou lá. Foi um diferencial danado. Gostei disso. Gostei porque a gente tem muito material igualzinho aí, né? Muito copia e cola. E o que vai fazer diferença na sua prova são esses detalhes. Essa tabelinha faz diferença. Esse detalhezinho, ó, ação cautelar, tutela de evidência. É isso que vai fazer diferença. Beleza? A Kelly, que carinho gostoso, sabe? E ensina muito. Massa, isso aqui faz parte do meu propósito. Vale muito, top, show. Show de aula, top como sempre. Valeu, Rubão, muito obrigado. Amei a aula demais. Deus te abençoe ricamente. Amém. Obrigado, 1000 vezes. Vou tirar uma foto aqui. Obrigado. Amei. Amados, então é isso, ó. Deixa aí o seu like, que o YouTube distribui isso aqui, tá? Deixa o seu joinha aí, isso faz muita diferença. E agende, mande para seus amigos. Sempre eu vou buscar disponibilizar o material para você baixar, para você fazer uma revisão massa.
Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essas aulas disponíveis, mas espero que todo mundo possa aproveitar. Então, e aí, por enquanto, eu vou deixar disponível para a galera ir estudando com a gente. Beijo no coração, fique bem. Até mais. Amanda Fortes, parabéns, muito top. Obrigado, obrigado. Beijo no coração, gente. Lá foi. Tchau.